Acabou. Já era. Terminou. Tem coisas sobre as quais eu não vou mais ficar calada nem por um minuto. E com tudo isso que está acontecendo na Venezuela, realmente existem muitas teorias. As mais prováveis, pelo próprio desenrolar dos acontecimentos. Onde Delcy Rodrigues já está prestes a voar para os Estados Unidos. Onde uma delegação americana já chegou a Caracas. Onde estão falando sobre o restabelecimento completo da Embaixada dos Estados Unidos. Então, realmente, a teoria mais provável é que dentro da Venezuela houve uma traição e vamos lá. Além disso, a própria Delcy Rodrigues parece que encontrou o traidor da vez, o turco, como líder. Mas há informações claríssimas que vêm do Ocidente, que realmente indicam que até mesmo a atual presidenta da Venezuela poderia ter planejado a captura ou sequestro de Nicolás Maduro pelos Estados Unidos. E realmente, não vamos conhecer a realidade dos fatos. Mas parece uma teoria bastante plausível quando estamos falando de 32 guardas de Maduro que eram cubanos. Mas sabem, o que mais me irrita é o fato de como alguns comunicadores estão reagindo de uma forma absolutamente irresponsável. E até falando sobre a postura. Só de pensar que poderia ser uma traição já é algo como traição. Não sei muito bem a que ou a quem, se é ou faz parte de ser tolos, úteis. Também não se entende muito bem de quê. Então vamos falar aqui de algo que, repito, ultimamente tem me irritado muito, que é o tema do porquê. Alguns que ultimamente não param de falar sobre a Revolução Venezuelana e de que estamos aqui, enfrentando os Estados Unidos, resistindo, enchem tudo com manchetes do tipo: Donald Trump está em choque? A Venezuela venceu. Tudo o que fazem é esquentar o clima, agir de uma forma absolutamente irresponsável e, na verdade, prejudicar a população venezuelana, negando a eles o acesso, nem digo mais a verdade, mas a um mínimo de pensamento crítico. Porque o que é absolutamente óbvio é que se não houve traição alguma, então Nicolás Maduro é um pedaço de merda. Só serviu para destruir o legado de Hugo Chávez. Porque há meses vem sendo dito e confirmado que estava sendo preparado um ataque direto contra a Venezuela. E o que ele fez para se preparar? E para ele mesmo, absolutamente nada. Sério, você está me dizendo isso ou está me contando? Ou vamos vender a história de que o exército venezuelano não vale nada? Eles não sabem ativar a defesa aérea, dormem durante ataques dos Estados Unidos e não acham que isso possa acontecer. Mas aí, olha só. Acontece que um único drone sobrevoa o Palácio Presidencial, que depois descobrem que é um drone venezuelano. Na verdade, isso pode ocorrer em qualquer estado. E veja só, uma vez que já realizaram o sequestro de Nicolás Maduro, aí toda a maldita defesa aérea é ativada de uma vez. Ou seja, vamos ver essa mensagem de que não houve traição alguma. Aqui todos são fortes. Aqui todos são revolucionários. Aqui vamos esperar Nicolás Maduro até o fim dos tempos e Nicolás Maduro vai voltar. É uma porcaria de nuvem cor-de-rosa que alguns inventaram e ninguém sabe direito para quê. Mas o que mais me irrita é que estão tentando culpar outros de querer lucrar com a questão venezuelana. E estão tentando nos culpar, vindo do lado daqueles que passam horas e horas sentados na frente de um maldito computador, ficando ao vivo a maior parte do dia e sem ter a mínima coragem de pisar no chão da Venezuela. E aqui. A verdade é que isso me irrita muito, porque eu fui uma pessoa que perdeu muito, muito mesmo. Em termos de assinantes na época, quero dizer muito em termos monetários, muito em todos os níveis. Absolutamente por viajar aqui para Donbass. Mas essa era uma causa em que eu acreditava. Aqui, inclusive, perdi amigos revolucionários. E me irrita muito que aqueles que agora estão tentando usar a causa da revolução para criar algo como uma seita. Na internet, tudo o que fazem é enganar a grande maioria dos seus inscritos. E, de fato, lucrar com o sofrimento alheio. Mas olha só, hein? Não tem coragem nenhuma de pisar no solo venezuelano. Porque, claro, para viajar para a Venezuela tem que parar de fazer live.
Porque, claro, na Venezuela acontecem muitas coisas, e em algum momento pode até cair uma bomba em você. Tipo, nem estamos falando de viver sob ataque de um Oresnik. Pelo menos fique um tempinho numa trincheira e leve uns malditos tiros de morteiro. Como, por exemplo, já aconteceu comigo e com Alexis Castilho em Yessi-Nabatea, que tivemos que literalmente correr por um bairro de Donbás. Bom, por um bairro de Yessi-Nabatea. Em uma área de Donetsk, tiros de morteiro caíam e não havia onde nos abrigar. Alexis Castilho era um verdadeiro revolucionário. Era um comunista convicto, que realmente acreditava que a revolução estava ali. Ele acreditava em Maduro, na Venezuela, em Donbás e em muitas causas. Mas sabe onde ele está agora? Morto por seus ideais. Porque ele teve a coragem de fato, se colocar no maldito campo de batalha e fazer mais do que apenas aparecer ao vivo e culpar os outros de traição. Não se sabe muito bem o que. Então, vou deixar isso aqui como uma mensagem para o futuro e para todos aqueles que tiverem a ousadia de nos dizer qualquer coisa. Para aqueles de nós que realmente estamos analisando a realidade. Ou seja, não o que gostaríamos que fosse, não o que achamos, não o que sonhamos em algum momento, não o que inventamos com nossas manchetes. Clickbait. Não, não. A porra da realidade e na porra da realidade. Acontece que, neste momento, o atual governo da Venezuela está prestes a fazer um acordo com os Estados Unidos. E acontece que já soltaram os presos políticos. E acontece que já estão dando passos que mostram claramente que estão chegando a acordos com os Estados Unidos. Todo o resto são santas pílulas que não se sabe se vão servir de cura para alguma coisa ou não. Mas o que mais me irrita é que a grande maioria de todas aquelas pessoas que falam sobre geopolítica, sobre política internacional e, principalmente, sobre conflitos internacionais e sobre guerras, nunca viram um maldito conflito. E os que mais viram ficaram 3 dias em Donbás. Sim, isso mesmo. E só saíram daqui porque tinham muitos assuntos para resolver. Nada, repito, tem a ver. Nem correr sob tiros de morteiro, nem passar semanas sob bombardeios ou enfrentar respostas ucranianas. Quando estavam caindo em Donetsk, quando a Rússia estava avançando sobre Avdivka, o que era algo absolutamente óbvio e absolutamente normal. Mas eles não sabem o que é uma maldita guerra, e mesmo assim, estão falando na internet, tentando fazer com que o povo venezuelano tenha ânimo suficiente para, de fato, estar preparado para o que eu mais queria como correspondente de guerra em Donbás. Juro por Deus para vocês. Vamos lá. O que eu mais desejaria é que essa guerra acabasse de uma vez por todas. Porque eu vi tanto sofrimento que nem eu mesma acredito. E o que eu menos gostaria no mundo é que guerras parecidas comecem em qualquer lugar do globo terrestre. Em nenhum mesmo. Não me importa se é na Venezuela. Não me importa se é nos Estados Unidos. Absolutamente ninguém merece viver algo parecido. O problema é que aqui a gente já não tem escolha. Estamos dizendo isso desde 2014, tentamos várias vezes resolver isso de forma pacífica. E não teve jeito. Na verdade, eles atacaram primeiro a população civil de Donbás. E nas semanas antes da entrada das tropas russas, os ataques aumentaram. E não sou eu que digo isso. Quem diz é a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa. Todo o resto são histórias. Todo o resto é simplesmente inflamar a opinião pública e tirar proveito econômico disso. Muito claro, o tempo ao vivo é tempo longe do campo de batalha. Seja na Ucrânia, Venezuela ou outro lugar. Então, todas essas pessoas que agora dão lições de super ultra revolucionários. Revolucionários de merda. Porque os verdadeiros revolucionários agora como eram antes. Por exemplo, Elias, o italiano que era o melhor amigo de Alexis Castilho. Assim como o próprio Alexis Castilho. A grande maioria deles, de fato, lutou anos por seus ideais. E a grande maioria deles está morta, ou está lutando por suas ideias. Ou você tem coragem de parar de lucrar com o sofrimento alheio e de contar principalmente ao povo venezuelano: vamos com a revolução. E que os outros, aqueles que tentam te trazer, mesmo que seja um mínimo de pensamento crítico. E dizer então que Delcy Rodrigues talvez seja uma traidora ou talvez não. Mas é uma versão tão plausível quanto qualquer outra.
Ou seja, tudo o que seja negar às pessoas o pensamento crítico e tentar enganá-las. Meros discursos ideológicos. Tudo isso só serve para prejudicar a segurança dessas mesmas pessoas. Para você é fácil, está em um lugar tranquilo e confortável. Já essas pessoas correm perigo só de sair na rua. Depois tem que perder a família. Depois tem que enfrentar um Estado que pode estar sendo manipulado pelos Estados Unidos. Eles acabam colocando presos políticos, justamente por pedir a libertação de Nicolás Maduro. Então, temos que tomar muito cuidado quando falamos certas coisas. Primeiro, temos que ver como os acontecimentos se desenvolvem antes de gritar. Aqui ninguém traiu absolutamente ninguém. Aqui estamos firmes com a revolução. Aqui, revolucionários. Isso é uma coisa. E a segunda, antes de chamar qualquer um de nós que realmente sabemos o que é uma guerra. Não só por estar aqui alguns dias, mas por anos. E principalmente quem realmente conhece o sofrimento da população civil. Talvez então, antes de nos culpar e nos chamar de traidores, e antes de se colocar como revolucionário, teria que ter a porra da coragem de se impor. Não digo que você cause conflitos em todo lugar, mas pelo menos fique perto dos fogos do seu bairro. Não estou pedindo que vá à Venezuela gravar, mas se for, parabéns. E de lá você faz a reportagem, porque eu não sei por que diabos ainda não estão. É que de verdade tem coisas que simplesmente precisam ser ditas. E já era? E é aqui que deixo esta mensagem para todo aquele que vier falar comigo no futuro. Falando não sei do que, de covardia, de não sei o que, de traição, de não sei o que, de não sei quantos. Eu fui uma pessoa que acredito. Ninguém pode dizer que não tive coragem. Quem diabos pode dizer o mesmo? E quem diabos pode dizer de mim que sou ou não sou uma traidora? E vamos ver, de que causa? Revolucionários de poltrona, malditos.